Objetivamente falando, a resposta para o título deste vídeo é: por que pela primeira vez na história das campanhas eleitorais deste país, a polarização esquizofrênica instalada nestas eleições, infelizmente, não sucumbirá, não acabará com a vitória do candidato a presidente eleito neste próximo domingo. Olá, muito obrigado, seja muito bem-vindo a este canal. Gente, Marshall McLuhan, um filósofo canadense do século passado, tinha toda a razão. O ambiente importa, o meio é a mensagem, dizia ele. Ou seja, a nova ambiência digital é a resposta para entender a esta atípica campanha eleitoral. Sem a infosfera materializada nas redes digitais, jamais sequer pensaríamos em terceiro turno. O fato é que, independente do candidato vitorioso neste domingo, graças às redes sociais, os militantes radicais de esquerda e de direita continuarão em espírito de terceiro turno. Porque agora ninguém mais depende de mídia de massa para continuar inflados em suas narrativas. Cada pessoa continuará em suas bolhas algorítmicas e, lamentavelmente, por ignorância do sistema, a maioria continuará sendo adestrada cegamente pela lógica dominante da inteligência artificial. Atenção, daqui a pouquinho explico por que não é você, nem muito menos o seu guru político, o responsável por deixar muita gente assim tão alienada em suas bolhas partidárias a ponto de deixar de lado seus compromissos, perder tempo, perder sono, perder amizades e até a própria saúde para ficar discutindo asneiras em redes sociais, alimentando muitas vezes a cultura do discurso de ódio instalado nesta campanha política. Explico isso melhor já já. Voltando aqui, repito, desta vez, sim, vai ter terceiro turno por basicamente dois motivos. Primeiro, porque neste ano de 2022, mais de 90% dos lares brasileiros têm internet, o que significa maior autonomia comunicativa, ou seja, a pauta política que antes estava sob o comando e controle dos jornalistas e formadores de opinião da velha mídia, agora quem domina essa pauta, quem manda na agenda política do país, são os milhares de influenciadores digitais. Quem manda é cada pessoa presente nos seus grupos de WhatsApp e nos inúmeros perfis de redes sociais. Cada brasileiro agora tem o seu próprio canal de comunicação e, por meio dele, pode compartilhar suas opiniões, construir suas narrativas políticas e ideológicas. Cada brasileiro pode continuar alimentando os sentimentos de amor e ódio que caracterizaram o perfil da polarização irracional nestas eleições. E atenção, nestas eleições, os influenciadores digitais, sobretudo aqueles do YouTube, foram os grandes vitoriosos. Pela primeira vez na história, eles roubaram o brilho dos debates na velha mídia. O resultado para os candidatos dos debates nas TVs foi insignificante comparado com a repercussão dos candidatos nas lives dos influenciadores digitais. Aplaudo, portanto, neste momento, a vitória de todos os heróis influenciadores das redes sociais nestas eleições.
Vocês derrotaram a velha mídia e são vocês, o povo da rede, que continuarão liderando, para o bem ou para o mal, a pauta do terceiro turno a partir de 31 de outubro. O segundo motivo pelo qual teremos o terceiro turno está associado à polarização irracional instalada no cenário político nacional. O incêndio odioso e esquizofrênico entre os extremistas é tão grande que demorará anos para vermos de volta uma população dialogando política de forma cívica e saudável. O que testemunhei, sobretudo neste segundo turno, não foram dos partidos, nem muito menos dos candidatos, mas sim algo semelhante a duas seitas fanáticas, com suas divindades, cada um usando suas narrativas e ferramentas para converter e ganhar mais seguidores, mais fiéis. Nas mídias digitais, por exemplo, trocaram os programas de governo por bizarrices, por mentiras, calúnias, crendices, por discurso de ódio, por arrogância farisaica e por tudo que há de mais vergonhoso no ser humano. O partido de oposição virou inimigo e tudo que o inimigo fala e compartilha é considerado fake news pelo opositor. Essa briga de narrativa odiosa emburreceu e adoeceu muita gente. Claro, não quero ser tão pessimista assim. Ainda acredito que a maioria do povo brasileiro politizou de forma civilizada nestas eleições. O problema é que essa minoria extremista, presente nos espaços online e offline, faz mais barulho do que a maioria dos eleitores que politiza civilizadamente. E atenção! Quem vai alimentar a pauta política do terceiro turno são os discípulos extremistas dos dois polos, de direita e de esquerda. Agora, atenção! Sem entender a revolução digital em curso, toda explicação sobre o resultado final das eleições deste domingo, 30 de outubro, é infundada e incompleta. Sem entender o poder de construção de narrativas nas novas ambiências on-life, casando os espaços online nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube e centenas de outros, misturados com os grupos offline presenciais, como, por exemplo, os papos nas praças, academias, supermercados, escolas, igrejas, etc., não entenderemos o porquê tal candidato, que nunca sequer foi vereador, vira deputado, senador, num passo de mágica. Isto é, como alguém invisível, totalmente desconhecido, rapidamente se viraliza, se populariza. O que tem a ver tudo isso com o fenômeno da autocomunicação nas redes digitais, dos bilhões de eu-mídias e com a crescente expansão da plataformização da política? Depois, sem entender o fenômeno da descentralização progressiva das mídias digitais, não entendemos, por exemplo, o efeito inverso da decisão judiciária anacrônica e obscura, censurando jornalistas e influenciadores digitais. Historicamente falando, os mais ridicularizados com a chegada de uma nova mídia disruptiva são os senhores que têm o comando e o controle do status quo, por desconhecer e, consequentemente,
relativizar o impacto que tem uma nova mídia de natureza descentralizada e ubíqua, como, por exemplo, a linguagem digital. A história se repete. Algo semelhante aconteceu com os detentores do poder nas duas maiores revoluções midiáticas precedentes: a chegada da escrita na Grécia e a chegada do papel impresso no século XV. Volto a afirmar, McLuhan ressuscitou, ele tinha toda a razão. Os fazedores de opinião, os acadêmicos em geral, subestimaram o ambiente midiático. Focaram demais no conteúdo e ignoraram a forma. Hoje, as instituições que governam e representam o status quo continuam subestimando o poder revolucionário das redes digitais. Pela primeira vez na história da humanidade, a descentralização midiática roubou a chave de quem ditava o comando e o controle de tudo. Concluo citando um dos filósofos que influenciou o pensamento do nosso Marshall McLuhan. Confessou ironicamente Eric Havelock no primeiro capítulo do seu livro A Revolução da Escrita na Grécia e suas consequências culturais. Entre aspas, cada vez mais eu tinha consciência de estar, provavelmente, ameaçando o status de algumas vacas sagradas da minha profissão. O progresso parece exigir que os contemporâneos, segundo a marcha da natureza, deem lugar às mentes abertas de uma nova geração. Para você, quem seriam as vacas sagradas dos nossos dias? Se desejar, responda nos comentários aqui abaixo. Mais uma vez, repito, sem entender a macro-revolução digital em curso, as, entre aspas, vacas sagradas de hoje continuarão envergonhando as novas gerações e impedindo que as mentes brilhantes e inovadoras dos nossos dias acelerem e protagonizem a construção de um novo mundo, de uma nova política, de uma nova sociedade, mais inclusiva, humana e fraterna. Enfim, sem entender a filosofia da linguagem digital em curso, não entenderemos por que tivemos uma campanha eleitoral tão atípica e, sobretudo, não entenderemos por que, pela primeira vez, teremos um espírito de terceiro turno, mesmo após ter escolhido democraticamente o nosso presidente para governar nosso país nos próximos 4 anos. Muito obrigado pela sua presença, forte abraço e até a próxima.